E o vídeo de hoje é sobre um assunto bem sério. Por que homens gays estão cada vez mais doentes física e emocionalmente? Estudos já comprovaram que homens gays têm de 2 a 10 vezes mais chances de cometer suicídios do que homens héteros. Esse de 2 a 10 vezes, claro, varia de acordo com o estudo, de acordo com a faixa etária pesquisada, de acordo com o local onde esse estudo foi feito, entre outras variantes. E não para por aí. Homens gays são 2 vezes mais propensos a desenvolver um episódio depressivo relevante na vida do que os héteros. E esses são só alguns exemplos que comprovam que homens gays tendem a ter maiores problemas de baixa autoestima. O que é compreensível, não é mesmo? Afinal, homens gays não crescem sendo eles mesmos. Isso é fato. Desde cedo é ensinado que homens se relacionam com mulheres, que homens têm filhos com mulheres, que homens se casam com mulheres e que, no mínimo, o mesmo comportamento normal é esperado de você. E isso acontece mesmo nas casas mais mente abertas por aí. A grande maioria das pessoas não educa uma criança partindo do princípio de que ela pode sim ser gay, de que ela pode sim gostar de outro homem e de que ela pode sim querer inclusive trocar de sexo, se essa for a sua vontade. Ninguém fala sobre isso. Nas escolas, então, quem dera existisse aquela tão necessária aula de sexualidade. Quem dera alguém aparecesse na frente do quadro negro e dissesse: olha, meu querido, você pode gostar de mulher, mas pode gostar de homem também. Aliás, você pode gostar dos dois, viu? Pode também gostar de se vestir de mulher. E pode inclusive sentir que está no corpo errado. Pode se reconhecer como sexo oposto àquele que você nasceu. E tá tudo bem. Mas não é o que acontece, não é verdade? Para o menino gay não é dada outra possibilidade, a não ser hétero. E daí, claro, ele cresce acreditando que só assim poderá ser considerado normal, que só assim poderá ser aceito, ser amado e principalmente que só assim poderá estar protegido. Sim, afinal, na sociedade machista e homofóbica em que a gente vive, ser gay ainda é um ato de coragem. E você percebe o quão preocupante é isso? A verdade é que muitos percebem desde cedo que são diferentes. Então, como forma de escudo, se escondem e sacrificam a própria espontaneidade por conta do medo. Só que daí um dia a vida adulta chega e com ela a difícil tarefa de entender o que aí é você de verdade e o que são máscaras que você todo esse tempo usou e ainda usa para se proteger. E tem mais, além das consequências psicológicas óbvias que toda essa confusão emocional causa, tem um detalhe muito preocupante nisso tudo que pouca gente conhece. E esse detalhe traz prejuízos graves para a sua saúde. E é o seguinte, um estudo descobriu que homens homossexuais produzem menos cortisol, que é o hormônio que regula o estresse, quando comparados a homens héteros. Você sabia disso? E a explicação é bem óbvia. Acontece que os seus sistemas foram tão ativados na adolescência e tão constantemente por conta de todo esse medo e esse desejo de proteção que eles acabaram se tornando mais lentos na vida adulta. Em outras palavras, você se esforçou tanto para se proteger na infância e na adolescência, e talvez faça isso até hoje, que gastou todas as suas fichas. E hoje não produz a carga hormonal necessária para controlar as suas emoções. Percebe o problema? E não é só isso. Homens gays ainda sofrem do que os pesquisadores chamam de estresse de minorias. E o que vem a ser isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ser parte de um grupo marginalizado exige um esforço emocional extra. Quando você é a única mulher numa reunião de trabalho, por exemplo, ou quando você é o único aluno negro na turma, você sofre um estresse maior para se autoafirmar. Mesmo que não exista nenhum tipo de preconceito ou de discriminação neste ambiente, se acontecer qualquer coisa, se você tiver um mau desempenho, você terá que lidar com aquele pensamento de: será que eles vão pensar que eu não fui boa porque eu sou mulher? Ou será que eles vão pensar que as minhas notas são baixas porque eu sou negro? Isso no melhor dos cenários, porque muitas vezes você estará se preocupando com julgamentos bem diretos, com preconceito sério, com agressões verbais e às vezes até físicas. E só o fato de considerar todas essas possibilidades tem um custo altíssimo a longo prazo na sua saúde física e mental. E para os gays, esse efeito pode ser ainda pior, porque muitas vezes, além de sentir
todo esse estresse das minorias, esse sentimento é oculto. Muitas vezes, o gay não saiu do armário, o gay não encontrou apoio na família, nos amigos, no círculo social e esconde a sua sexualidade. Então, ele tem que lidar sozinho com todo esse turbilhão de emoções. E é claro que isso vai refletir na forma como esses homens gays se enxergam, na forma como eles se relacionam com outros homens e do quão abertos eles estão para relacionamentos saudáveis. E o que muitos relatam é que, finalmente, quando conseguem sair do armário, se dão conta de que dentro da comunidade LGBT, eles estão suscetíveis a outro tipo de preconceito. O preconceito entre os próprios gays. Porque essa crise bizarra de autoestima faz com que muitos homens gays acreditem que a única chance que eles têm para serem amados, aceitos, validados é sendo o mais próximo possível da figura do homem hétero viril. Então muitos buscam serem musculosos, masculinizados, com cara de ativo, como se ativo tivesse cara, e assim se exigem um estereótipo de beleza quase inatingível muitas vezes. Exatamente porque muitos pensam que se eles não forem assim, praticamente que nem um Ken da Barbie, não vão ser amados por ninguém, não vão transar com ninguém e vão ser mais uma vez rejeitados. Só que ser rejeitado pelo mesmo povo dói mais. Você até consegue ignorar e ligar o foda-se quando você vê que algum hétero escroto não gosta de você. Mas quando você se sente rejeitado por outro dos seus, esse sentimento de inadequação e solidão fica ainda mais forte. E somado a isso tudo, o que a gente tem hoje? As redes sociais e os aplicativos de paquera, que são sim muito bons porque unem pessoas e unem gays como nunca antes foi possível. Mas por outro lado, é uma ferramenta que só potencializa esses problemas de baixa autoestima, porque muitos ali no aplicativo já são inclusive bem diretos, já deixam claro na descrição o que estão buscando, já deixam claro que não querem gays afeminados, que não querem gays velhos, que não querem negros, ou que querem negros porque tem fetiche por um homem negro. Deixam claro que só querem ativos ou só versáteis, e mais um monte de exigências que não correspondem, obviamente, à grande maioria das pessoas que estão ali. Daí pense só como esse povo todo se sente. Por isso é que, de acordo ainda com outro estudo, homens gays têm 3 vezes mais chances de ter problemas com a sua imagem corporal do que homens héteros. Eu disse 3 vezes. Exatamente porque muitos têm essa ideia de que se não forem sarados, não vão arranjar boy, não vão arranjar relacionamento, não vão ser amados e vão terminar sozinhos e rejeitados. Como se corpo perfeito garantisse amor e aceitação. Mas daí pense só, por já terem sido excluídos de tanta coisa, muitos homens gays não querem sofrer mais essa rejeição, mais essa exclusão. Daí o que fazem? Embarcam em dietas e treinos malucos, tornando a academia quase que uma obsessão, às vezes com uso de anabolizantes, tudo pra ter o corpo sarado, o corpo perfeito, tudo pra ser visto na balada e nos aplicativos. Ou se isolam, se retraem e deixam completamente de lado a vida amorosa, acreditando que nunca ninguém vai querer ter algo com eles e acreditando que relacionamento não é coisa pra eles, que o destino deles é realmente estar sozinhos. E que fique bem claro, eu não estou dizendo aqui que todo homem gay que se preocupa com aparência é problemático e sofre de crises de baixa autoestima e de percepção de autoimagem. Nada disso, é claro que não. Eu estou dizendo que aquele que faz da aparência um pré-requisito para ser feliz, esse sim precisaria de ajuda para entender que ele é muito mais do que quadradinhos na barriga, que ele é muito mais do que uma voz fina ou uma voz grossa, que é muito mais do que uma cor de pele, que é muito mais do que um tom de voz, que é muito mais do que o tamanho do cabelo, que é muito mais do que o jeito de caminhar, que é muito mais do que uns quilos a mais ou a menos, que é muito mais do que uns anos a mais ou a menos, que é muito mais do que uns reais a mais ou a menos no banco. Nada disso define ninguém, nada disso mede o valor de ninguém. Então, se você é esse homem gay com problemas de autoestima, com problemas de autoimagem, aqui vai um conselho: preocupe-se mais com aquela beleza que vai te acompanhar pro resto da vida. A beleza interior. Busque maneiras de se autoconhecer, busque maneiras de se entender, de identificar as suas emoções, de controlar o seu estresse, de elevar o seu senso de merecimento e de se blindar
dá para não deixar que a opinião de terceiros te afete. Por mais traumático que tenha sido o seu passado, não deixe que o medo te limite e não deixe que o medo e os outros te digam o quanto você vale. Não deixe que ninguém meça o seu valor por uma sexualidade, por um corpo, por um estereótipo. Você vale sim muito, você é incrível, você é extraordinário e precisa estar consciente disso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho o que pode estar acontecendo com você caso você sofra de baixa autoestima. E se você gostou do que viu aqui e acha que faz sentido, por favor, compartilhe, envie para um amigo que também precisa ver isso. Se ainda não é inscrito no canal, vale sempre lembrar que aqui está a oportunidade de badalar o sino para receber notificação dos próximos vídeos. E eu te espero numa próxima.